Em 28 de outubro, dia da mega operação policial no Rio de Janeiro, estado governado por Cláudio Castro, do PL, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, saiu em defesa do governo Lula. Isso porque a gestão petista foi alvo de críticas por não ter enviado blindados da Marinha, nem estimulado o apoio da Polícia Federal à ofensiva das forças fluminenses contra o Comando Vermelho. O ministro disse o seguinte: a responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito à segurança pública, à segurança dos respectivos estados. Lewandowski ignorou, assim, o artigo 144 da Constituição Federal, segundo o qual a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. De acordo com os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º, a PF se destina a apurar, aspas, infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, a prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, e a exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Fecho aspas. Tudo isso se aplica a facções criminosas armadas como o CV, que controlam inclusive áreas de fronteiras, por onde entram drogas e fuzis, entre outras armas contrabandeadas e levadas até as favelas cariocas e aos demais territórios controlados pelos traficantes. Já em 10 de novembro, a equipe de Lewandowski subitamente se lembrou do referido trecho constitucional, logo depois daquela irritação do governo Lula com o presidente da Câmara, Hugo Mota, por ter entregado a relatoria do projeto de lei antifacção ao deputado federal paulista Guilherme Derrite, do PP, aliado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e secretário de Segurança Estadual, licenciado. Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança, chamou de inconstitucional o parecer inicial de Derrite, segundo o qual o respectivo ministério só poderia determinar a atuação conjunta ou coordenada da PF de forças locais, aspas, mediante provocação do governador do estado, fecho aspas. Ou seja, a atuação da PF contra o crime organizado ficaria condicionada a um pedido formal de governador. Sarrubo disse à Folha, abro aspas, a Constituição brasileira, em seu artigo 144, não prevê qualquer limite para a atuação da PF em infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Ele não pode impor condições que a Constituição não prevê. Há ainda uma lei específica que diz que o Ministério da Justiça pode autorizar a PF a agir de forma integrada com os estados quando o crime investigado tiver repercussão em mais de um estado da federação. Não precisa de provocação de governadores para fazer isso. Fecho aspas. Ué, o secretário já informou o seu chefe a respeito? Já avisou que os crimes do Comando Vermelho não só têm repercussão Brasil adentro e afora, como também havia lideranças do tráfico em outros estados sendo treinadas nos complexos do Alemão e da Penha? A defesa do artigo 144, feita neste caso por Sarrubo, só reforça o caráter de distorção e desconversa das alegações dadas por Lewandowski após a mega operação no Rio. No dia seguinte à mega operação, 29 de outubro, o ministro ainda interrompeu o diretor da PF, Andrei Rodrigues, quando este deixou escapar que a corporação havia sido informada, sim, da ofensiva contra o CV, mas preferiu não colaborar com as forças fluminenses. Houve um contato anterior do pessoal da inteligência da Polícia Militar com a nossa unidade do Rio de Janeiro para ver se haveria alguma possibilidade de atuarmos em algum ponto nesse contexto. A partir da análise do planejamento operacional, a nossa equipe entendeu que não era uma operação razoável para que a gente participasse. Então houve uma comunicação. Me permita, por favor. Olha, a comunicação entre governantes, entre o governador do estado e o governo federal tem que se dar ao nível das autoridades de hierarquia mais elevada. Então, essa operação, uma operação deste nível, deste porte, não pode ser acordada num segundo ou terceiro escalão. Então, se fosse uma operação que exigisse a interferência do governo federal, o presidente da República deveria ser avisado, ou o vice-presidente que estava respondendo pela presidência, ou o ministro da Justiça e Segurança Pública, ou o próprio diretor-geral da Polícia Federal. Sim. A Polícia Federal foi informada e decidiu que não era o caso de participação. Não, ela foi comunicada de alguns detalhes dos planos que estavam sendo engendrados no Rio de Janeiro.
Não houve nenhuma isso foi no comunicação âmbito local. formal. No âmbito Uma local. conversa no âmbito local. Uma troca. Isso não deveria ter sido comunicado a Brasília? Veja, isso, para ficar bem claro essa situação. Houve um contato no nível operacional, informando que haveria uma grande operação e se a Polícia Federal teria alguma possibilidade de atuação na sua área, no seu papel. Nós identificamos a partir aí, a nossa equipe, volto a insistir, do Rio de Janeiro, a partir da análise geral do planejamento, não tivemos detalhes mais do planejamento, a partir dessa análise geral entendemos que não era o modo que a Polícia Federal atua, o modo de fazer operações. Então, nós informamos, e aí eu volto a insistir, o colega do Rio de Janeiro informou o seu contato operacional, que a Polícia Federal segue o seu trabalho de investigação, de polícia judiciária, fazendo o seu trabalho de inteligência, mas que naquela operação que é do Estado, tinha mais de 100 mandados, salvo engano, para cumprir, do Estado do Rio de Janeiro, nós não teríamos nenhuma atribuição legal para participar e, portanto, não fazia sentido a nossa participação. Os dois tentaram enrolar e se enrolaram completamente, como comentei no mesmo dia 29. Inventaram o houve, mas não houve. E é mentira que a PF não teria atribuição legal para participar, já que reprimir o tráfico é um dos deveres constitucionais da corporação previstos no artigo 144, também ignorado, portanto, por seu diretor. Mas não agora. Tanto que a Polícia Federal manifestou preocupação em 10 de novembro com o parecer inicial do DERIT, alegando em nota que, ao condicionar a atuação da PF à provocação do governador, o texto do projeto de lei antifacção, aspas, abre margem para inaceitável interferência e enfraquecimento da autoridade federal, com restrições significativas ao papel institucional histórico da corporação no combate ao crime organizado, comprometendo o alcance e os resultados das investigações e representando um verdadeiro retrocesso. Fecho aspas. Diante das pressões do governo Lula, da PF e até de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, contra essa redação, Mota conversou com DERIT, que acabou alterando o texto, embora não o bastante para neutralizar as críticas. O relator, potencial candidato ao Senado, apresentou, na noite do dia 10, um novo substitutivo que permite à Polícia Federal investigar a facção, desde que ocorra em parceria ou com comunicação prévia às autoridades estaduais. O texto continua muito ruim, disse o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, ao Metrópolis. Aspas. Se a PF quiser investigar o escritório do crime e houver envolvimento de autoridades locais, ela será obrigada a avisar o próprio Estado? O projeto, na prática, cria mecanismos de blindagem ao crime organizado. É o presente de Natal que DERIT entrega às organizações criminosas, fecho aspas, alfinetou ele. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse à Globo News que não conhece lugar algum do mundo funcionando assim. Aspas. É como se nós disséssemos, olha, senhor governador, nós estamos investigando o seu secretário, o seu assistente ou alguém do seu governo. Fecho aspas. O argumento está correto, claro. Se autoridades estaduais eventualmente envolvidas em crimes ou aliadas dos envolvidos forem avisadas de investigações sigilosas a respeito delas ou de seus aliados, poderão tomar providências como destruir provas e apagar rastros para evitar a responsabilização. E se autoridades federais não tiverem autonomia para investigar quem exerce controle, poder ou influência sobre as polícias locais, ninguém investigará. Sim, a percepção de instrumentalização da PF pelo governo Lula existe e é turbinada pelo tom governista da nota, que ressalta o objetivo do projeto do governo do Brasil de endurecer o combate ao crime e fortalecer as instituições. Mas nem essa percepção justifica tamanha abertura para blindagem no PL antifacção, que também poderia ser usada por governadores de esquerda, inclusive em futuros governos federais direitistas. Assim como Lewandowski e Rodrigues haviam feito nas coletivas sobre a mega operação, DERIT ignorou o artigo 144 e o bom senso, abrindo margem não apenas para contestações técnicas, mas também para desconfiança sobre as intenções dele e de seus aliados, num momento em que o jogo estava nas mãos da suposta direita. Não eram necessárias mais que alterações pontuais para ajustar o projeto apresentado pelo governo Lula a demandas da oposição, como ficou claro quando o DERIT deixou de lado a classificação das facções como terroristas, limitando-se a sugerir que as penas previstas na lei antiterrorismo sejam aplicadas igualmente a membros de organização criminosa, paramilitar
ou milícia privada. Embora sejam movidos a lucro, não a ideologia ou religião como o terror, eles também recorrem à violência e grave ameaça para intimidar pessoas e dificultar a livre circulação, entre outras condutas afins. Esse enquadramento evitaria maior fuga de capital estrangeiro, já que grandes fundos e multinacionais têm regras estatutárias vedando investimentos em países com terroristas. Mota não entregou a relatoria à DERIT à toa. A esquerda patina na pauta da segurança pública em razão do coitadismo com que trata criminosos e da presença ostensiva das facções em território nacional após 5 mandatos presidenciais do PT e outros tantos em estados violentos como Bahia e Ceará. O quadro é agravado por falas de Lula sobre traficantes serem vítimas de usuários e ladrões de celular roubarem para conseguir um dinheirinho. O projeto precisava de participação da suposta direita para ser aprovado no Congresso e render créditos eleitorais, inclusive, ao presidente da Câmara. Diante de um tema literalmente vital no Brasil, a politização é inevitável. Mas para que os excessos e hipocrisias de cada lado sejam neutralizados e a Constituição não seja usada seletivamente conforme a conveniência, são necessários alguns adultos na sala, tanto no Congresso quanto no debate público. E aparentemente houve um acerto anunciado na noite dessa terça-feira 11 para retirar do projeto de lei os itens controversos. Seja qual for o texto final, a segurança dos brasileiros foi, é e será dever do Estado e responsabilidade de todos.